faz parte do plano dos brasileiros que estão no Canadá, né? Nenhum de nós veio aqui só para passear e passar férias de décadas. Verdade. Então a gente tem que realmente se preparar para isso. Então eu queria começar aqui o bate-papo com a Cristina, perguntando para a Cristina para explicar para a gente como que é mentalmente, dentro da nossa mente, o processo de transição, qualquer que ele seja, mesmo que não seja imigração. Pode ser uma transição na empresa, uma transição de negócios, uma reestruturação na empresa, ou uma transição dentro da nossa própria vida, mudar de casa, mudar de cidade ou de país. Conta aqui pra gente. Obrigada, José. Então, transições assim, é engraçado, porque o ser humano, a gente tende a ter aquele desejo de ficar na zona de conforto, porém nós não fomos feitos para ficar lá por muito tempo. E toda vez que a nossa vida fica assim muito em velocidade cruzeiro, eu brinco que a gente encontra alguma sarna para se coçar. A gente quer passar para a próxima fase do joguinho, a gente não quer ficar jogando o joguinho só a fase 1 ou só a fase 2, né? Então essa é a natureza humana. Porque tudo que a gente muda na vida, a gente está mudando porque a gente quer crescer, a gente quer aprender algo novo, a gente quer buscar um novo objetivo, a gente está indo em alguma direção. Então, o processo de mudança em si, ele é uma coisa que a gente ativamente busca, né, na nossa vida, e que muitas vezes tira a gente da zona de conforto em maiores ou menores doses, né? Então, às vezes, é uma mudança que requer muito esforço nosso, às vezes é uma mudança um pouquinho mais fácil, uma transição mais gradual, mas eu diria que em todas elas, sem exceção, nós temos que aprender a acessar e desenvolver os nossos recursos internos, né? Então, eu gosto muito da programação neurolinguística, é uma coisa que eu estudei bastante na vida, e um dos pressupostos básicos da programação neurolinguística é que todos nós, todos os seres humanos, têm dentro de si todo e qualquer recurso que precisa para fazer aquilo que quiser na vida, né? Então, às vezes a gente fala assim, mas, nossa, eu não tenho coragem, né, de mudar de país. Mas você tem coragem. Em algum lugar na sua vida você encontrou essa coragem. Você fez alguma coisa que requis coragem. E é interessante isso que você falou, porque eu lembro, quando eu estava me despedindo, né, dos meus amigos, meus colegas de trabalho, um deles, mais chegado, virou para mim, poxa, eu queria ter coragem que você está tendo. E aí eu falei para ele, rapaz, eu não tenho coragem de ficar. Eu olho em volta, eu acho uma loucura ficar aqui. Mas, sei lá. Às vezes para algumas pessoas faz o maior sentido estar lá e outras estão lá, mas querendo mudar e acham que não tem essa coragem. Então, o que a gente precisa aprender a fazer, José, é acessar esses recursos. Então, eu estou usando a coragem como um exemplo. Né? Num processo de transição, a gente vai buscar em algum contexto que nós já tivemos essa coragem na vida. Sim. E a gente transpõe para o contexto onde a gente quer utilizar a coragem. Então, não importa se a nossa mudança requer coragem, ou é autocontrole, ou é a capacidade de se organizar, ou de planejar, ou o que quer que seja que a gente quer desenvolver internamente, a gente já tem dentro da gente. Às vezes precisa exercitar, que nem músculo, a gente tem alguns que são mais fortes do que outros. Então, o processo de mudança tem muito a ver com isso, identificar os recursos que eu já tenho, que vão me ajudar, que eu já tenho desenvolvidos e readily available, facilmente acessíveis, e ver aqueles que eu preciso desenvolver. E aí eu vou lá, busco e trabalho aqueles músculos que eu já tenho no meu corpo e me adapto à mudança. É interessante. Eu lembro quando eu tomei contato pela primeira vez com programação neurolinguística, foi na década de 90. Mas a forma como isso foi me passado, né, como programação neurolinguística me foi passado, me pareceu uma coisa assim muito mais para você analisar o que vem externamente do que alguma coisa para você se fortificar internamente, ou alguma coisa para você usar os seus recursos internamente. Então, bem interessante essa forma de apresentar. E, continuando aqui o nosso papo, quando você sai da sua zona de conforto, seja por opção ou imposição, você de repente se sente
totalmente desequilibrado, né? Totalmente, como as pessoas falam, sem chão. O que você pode fazer para diminuir isso? Ou, depois que já o fato está tomado, como é que você faz para retomar o seu chão? Muito, muito boa essa pergunta, né? Porque eu acho que quem já se mudou sabe que tem aquele momento em que você chega encantamento, tudo e tal, até que bate aquele, nossa, e agora, né? O que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, deixei tudo para trás. Então tem um pouquinho de cold feet que bate no momento e depois todo mundo se recupera. Por isso que você está aqui há 20, não sei quantos anos, eu já estou no meu nono ano. 14 exatamente, desculpa, exagerei um pouco. Eu, mas você não, minha esposa. Mas o que a gente precisa ter muito claro, outro dia eu estava palestrando um pouco sobre isso, né? Sobre como ter sucesso no Canadá. A gente precisa ter claro para a gente uma visão de vida. O que nós queremos para a nossa própria vida? Sim. Esse é o nosso principal filtro. Por quê? Como é que as pessoas se motivam? A gente já sabe que algumas se motivam fugindo daquilo de ruim que pode acontecer, então eu vou fazer isso para não levar uma bronca. Tem gente que se motiva para ir em direção a coisas boas, eu quero fazer isso para ganhar aquilo. Tem gente que se motiva por objetivos, né, que não deixa de ser ir em direção a alguma coisa boa. Então, eu tenho um objetivo que é mudar para o Canadá. Tá, mas aí você mudou para o Canadá, acabou? Isso é engraçado que isso é um sentimento que às vezes eu vejo em muita gente. Poxa, eu consegui me mudar, e agora? E agora? Por quê? O objetivo, ele não é o fim. Ele é simplesmente um marco na sua jornada de vida, né? Por isso que a gente tem que ter claro o macro do que eu estou buscando. Por que eu quis mudar aqui para o Canadá? Né? O que me trouxe aqui? Este objetivo é um passo dentro de qual caminho que eu estou construindo para a minha vida como um todo. Né? Porque assim, nos momentos em que eu titubear ou perder o chão, eu consigo facilmente recuperar isso. Porque eu vou me lembrar daquela visão, né? E talvez eu vou pensar, puxa vida, eu preciso ajustar isso aqui, eu preciso construir o meu forte, a minha fortaleza, eu preciso construir minha fundação. Então, por onde eu começo? Se eu tenho filhos, provavelmente decidindo em que bairro eu vou morar, onde é que está a escola dos filhos, né? Precisa construir essa fundação para ter um pouco de normalidade, né? Aí a gente vai fazer amigos, encontrar a nossa família local, depois vai galgando os passos, emprego, idioma, e aos poucos a gente vai construindo isso. Mas e aí reconstrói o seu chão. Reconstrói o seu chão. Você vai construir uma nova fundação. Né? Certo. Agora, uma coisa que eu já notei também é que foi bom você tocar no assunto filhos. Né? Muita gente veio para o Canadá por causa dos filhos. Né? Esse foi o motivo principal, o objetivo principal é dar boa educação, melhores oportunidades, uma gama de coisas que você faz para dar para os filhos. E depois os filhos estão criados. Exatamente. Então, os filhos são uma parte, né? Só complementando esse raciocínio. Eu tenho notado algumas pessoas que já estão nessa fase, que os filhos estão criados, e que hoje me parecem um pouco perdidas. A impressão que eu tenho é que essas pessoas não pensaram em si próprias. Construíram a fundação, mas a fundação para os filhos. E aí? O que a gente faz? Precisa cuidar de si, né? Você tem... Sim, eu tenho 4. 4 filhos, veio para cá com todos eles, com a sua mãe, né? Então você passou por todo esse processo, já são todos adultos, né? E é claro que a gente quer focar nos filhos, mas por quê? Porque os filhos são uma coisa importante para quem tem filhos. Né? São uma parte sempre vão ser. Sempre vão ser. Né? Mas os filhos chegam ao ponto que tem a sua própria vida. Exatamente. Você não pode simplesmente pendurar no varal a sua vida, o seu casamento, os teus sonhos, os teus objetivos. Você continua sendo um ser humano. Apenas acontece que por uma parte da sua vida você vai focar muita energia naqueles seres que precisam tanto de você, que são tão importantes para você. Mas é muito importante no coaching, né, que a gente fala que tem um conceito que se chama Extreme Self-Care, que é o extremo cuidado consigo próprio, né, que é uma coisa que a gente investe muito quando a gente faz coaching de vida, às vezes até mesmo coaching de carreira. Você precisa cuidar muito bem de você, porque se você não estiver bem consigo mesmo, se você não estiver bem energizado, se não estiver tudo legal na sua vida pessoal, na sua vida profissional, como é que você pode cuidar bem de outra pessoa?
E aí, essa outra pessoinha um dia vai crescer e a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é prepará-los para a vida, né? Sim. Para que eles possam ter asas e alçar os seus próprios voos, né? E para que eles, com prazer, continuem sempre voltando para casa e estando perto de você. Isso. Né? Se você cria uma relação de dependência, onde eles são o pilar central da sua casa e depois eles saem, aquilo desmorona. Saiu. Né? E aí você fica sem chão. Uhum. E aí precisa reconstruir a sua vida. Tudo bem. Reconstrói-se. Só é mais fácil se você lembrar de cuidar de você mesmo enquanto você cuida dos filhos também. Interessante quando você estava falando isso. Quando eu era adolescente, crescendo, né, criança, adolescente, minha mãe, para me estimular a comer, digamos assim, ela sempre dizia, saco vazio não fica em pé. Né? Mães brasileiras dizem isso à beça. E quando você estava falando com isso, me veio a ideia, sim, o saco vazio não fica em pé da alimentação, mas também o emocional. Sim. Né? Absolutamente. Então você também tem que estar olhando essa parte. Sim, porque senão você começa a ficar jururu, você não tem energia, e quer queira, quer não, isso impacta a todos que estão na sua volta, né? E não só os outros, mas a você mesmo, impacta a saúde, impacta um monte de coisa. É preciso cuidar de si. Exato. E outra coisa que eu noto bastante também, e até a gente estava batendo uma bolinha, né, antes da live a respeito, é a questão, puxando, né, para o lado financeiro. Como que finanças, de forma geral, elas são um componente, um tijolo muito importante dessa base. Sim. A maior parte das pessoas que vieram para cá, elas vieram em boa situação financeira, vieram porque conseguiram ter uma boa situação financeira no Brasil. Mas digamos assim, essa situação financeira não se transfere para o Canadá. A pessoa continua financeiramente dependendo de recursos que estão ou que vêm do Brasil. Na minha cabeça, eu sempre quis ter meu dinheiro do meu lado. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu levei meu dinheiro e guardei lá. Quando eu vim para cá, eu fiz a mesma coisa, eu trouxe meu dinheiro. Qual é o impacto que você ter como que o seu tijolo financeiro da sua fundação está fora de onde você está tentando construir sua vida? Qual é o impacto que isso pode ter na nossa mente, na nossa adaptação? É mais ou menos que nem trocar de namorado e continuar saindo com o anterior para almoçar toda semana. É um pecado lá. É um pecado lá, né? Então, assim, eu acho que quando a gente faz uma mudança, ou qualquer coisa que a gente decide na nossa vida, quando a gente vai de corpo, alma e coração, né? Isso parece que foi mais fácil, né? Isso facilita muito, porque isso gera para você um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de abundância, né? Sim. E por abundância eu não estou falando aqui do financeiro, tá? Eu acho que abundância, a gente pode ter abundância de tudo, né? É lógico que quando a gente está com escassez financeira, isso tem um impacto emocional muito grande na vida das pessoas, porque a vida hoje em dia, tudo tem o seu custo, né? Sim. Então, o conforto do ser humano depende muito das finanças, né? E por isso que eu acho que as finanças têm um impacto financeiro importante nas pessoas. Mas eu acho que quando a gente vem com os dois pés, né? Então tá, eu vou morar no Canadá, então eu vou vir com os dois pés, eu não vou ficar com um pé aqui e outro lá, etc e tal, né? E o pessoal fala, poxa, mas você não tem empresa no Brasil e no Canadá? Eu tenho, mas eu transicionei. Eu tenho uma equipe maravilhosa lá que toca os negócios e onde eu faço um papel muito mais estratégico, mas hoje eu estou aqui, fincando a bandeira, né? A bandeira na Canadá. E eu lembro uma vez a gente conversou sobre isso, né? Eu falando, não, enquanto você estiver aqui tentando rodar a empresa no Brasil, você vai atrapalhar a empresa no Brasil. Exatamente. Tem que deixar eles florescerem. Mas as mandarinas são maravilhosas, as mandarinas, e elas mantêm nossos clientes muito felizes. Sim. E eu ajudo um pouquinho com a parte da estratégia, né? Sim, natural. E não foi fácil, lógico, foi uma transição, demorou para todos nós, né? Mas nós fizemos, porque é importante estar com os dois pés aqui, né? E aí você vai se sentindo mais abundante. O que acontece? Quando você se muda, você já deixou para lá
né? Ficou ali no Brasil. Tua família, tua casa, muitas vezes você deixou os móveis. Eu, por exemplo, vim para cá dessa vez, eu trouxe móvel, eu trouxe tudo, porque eu vim para ficar, então eu já vim com tudo, né? Mas às vezes você deixou a família, que é a parte mais importante, os amigos, ficou tudo lá. Então você vem para cá, você experimenta um certo tanto de escassez, né? Sim. Então, até você reconstruir tudo aquilo e voltar para um estado de abundância emocional, leva um tempo. E se você puder ter a sua segurança financeira junto com você aqui, isso certamente vai injetar uma energia de abundância dentro da sua vida, né? Então, eu acredito muito que amor é pela percepção, né? Sim. Você, por exemplo, olhar quantos dólares eu tenho para pagar as contas nesse mês? Não, eu tenho que lembrar de trazer dinheiro do Brasil. Mas o dólar está alto. E agora? Como é que eu faço? Será que eu espero? Será que eu trago? E demora não sei quantos dias. E aqui não tem choro nem vela. Atrasou 5 minutos e a conta não acerta. Exatamente. Então, eu acho Minha assim, primeira experiência aqui com isso de atrasar a conta foi até engraçada, né? Porque a conta foi paga no dia do vencimento na caixa do banco. Estava atrasado. O horário. Não, porque quando você paga na caixa do banco tem um tempo de processamento que, na realidade, quando a conta bateu no dono da conta, né, na empresa lá que estava cobrando, já tinha passado alguns dias, então já foi atrasado. E aí, quando E aí você você fica naquela... Aí você vai falar, poxa, mas eu paguei no dia, daí ele ainda vira para você e pergunta, por que você deixou para o dia do vencimento? por que você deixou para o último dia? Então é isso, então você tem que depender de timing e tudo mais, é um estressinho a mais. Então assim, eu acho que quanto mais a gente puder trazer aqui com a gente, ter um valor que para você signifique ter uma segurança financeira, para que você tenha um colchãozinho, porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu não vou trazer tudo, eu ainda não sei se eu vou ficar para sempre, quero esperar sair o meu PR. Tudo bem, mas traz um tanto que te deixe confortável. Né? Na minha cabeça isso é tudo desculpa, porque não saiu o PR, leva de volta ou deixa aqui, tanto faz, isso não é um problema. Do mesmo jeito que vem, vai, né? Do jeito que vem, vai. O dinheiro não precisa de passaporte, não precisa de visto, não precisa de nada. Muda de lugar facilmente. Mas, tudo bem, se isso faz parte do processo, eu acho que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem um processo que passa, né, para se adaptar ao novo lar, digamos assim. E uma coisa interessante também que eu acho nesse processo de adaptação é o papel da família que não veio. Né? Eu lembro que por vários anos, né, alguns dos meus primos falavam, e aí, quando é que você volta? E aí, já está se preparando para voltar? Né? Isso aconteceu algumas vezes. E, infelizmente, eu vejo algumas vezes isso vendo até de familiares mais próximos. E o que você recomenda para a gente? Olha, como lidar com essa situação? É por amor, né? Exatamente. Eu penso dessa forma, a pessoa está falando isso por amor. Sim. Mas eu tenho que ser o dono do meu destino. Exatamente. Então, existe um estudo a respeito dos 5 maiores arrependimentos das pessoas quando estão em cuidados paliativos bem no finalzinho da vida, né? E um dos grandes arrependimentos que as pessoas têm é de terem vivido a vida que os outros gostariam que elas vivessem e não a vida que elas escolheram para si. Então, acho que a gente precisa se lembrar que o nosso tempo é o bem mais precioso que nós temos, né? Esse segundo que passou, já pereceu. O que eu fiz com ele já está feito, né? Então, eu preciso escolher a vida que eu tenho para mim e ter essa certeza, né? E no fim, acho que na vida de todos e na minha também, tem pessoas que aceitaram com muito mais tranquilidade a nossa mudança para cá, outras que se ressentiram um pouco mais, né? Mas o que a gente precisa fazer é fazer de tudo para se fazer presente. A tecnologia hoje ajuda muito, né? Ajuda e atrapalha. Eu tenho uma opinião a respeito disso. Mas você vê as pessoas, você tá vendo, tá tudo bem com a live? Apareceu uma telinha vermelha. Não, tá na live. Tá tudo bem? Tá Ótimo. Então, eu acho que assim, a tecnologia, você vê as pessoas... A primeira vez que eu me mudei do Brasil, a
internet era discada. Uhum. Eu trocava carta ainda com as pessoas. Você perguntava, você tem e-mail? Existia essa pergunta. Sim, sim. Então, quer dizer, mudou Foi muito. Foi também a primeira vez que a gente saiu do Brasil. Exato, mudou muito. Então, hoje em dia é super gostoso, porque você consegue ver as pessoas, você consegue falar. Então, acho que a gente precisa se fazer presente. Acho que isso é muito importante, né? Dar o amor para as pessoas, a atenção que elas precisam. Sim. Mas, acima de tudo, gente, quem ama a gente quer ter certeza que a gente está feliz. Isso. Se você fica aqui e fica com culpa de ser feliz, e fica tentando demonstrar as infelicidades, então só fala do tempo ruim, do emprego que você não conseguiu, ou da dificuldade que você está de aprender inglês, as pessoas lá do outro lado da tela vão começar a achar que você está infeliz. E aí é que elas vão começar a falar para você voltar. Enquanto elas virem que tudo bem, tudo tem um preço, lógico, demora um pouquinho, vai aprender o idioma, daqui a pouco. A gente vê por pesquisa assim também, outro dia eu fiz uma pesquisinha, que quem está aqui há 2, 3 anos já está estabelecido, já fala a língua, já está no emprego que quer, na sua maioria. Então, assim, leva um tempo, mas você se estabelece, né? Então, se as pessoas virem que você está feliz, que você está bem com aquilo que você está fazendo, você vai ter mais apoio. Então, não tenha culpa de estar bem, de estar feliz. Se você escolheu estar aqui, escolhe, banca a sua decisão, né? Vem com os 2 pés, para de sair com os namorados. Vem com os 2 pés, né? Traz o que pra você é importante. Tem gente que traz até a mãe. Então, traz aquilo que pra você é relevante, né? E, às vezes, isso inclui essa parte financeira, né, José, que a gente estava falando. Sim. Pra não ter que ficar surfando o câmbio. Traz o dinheiro, pra qualquer coisa leva. Pra que se preocupar com o câmbio, né? Exatamente. Mas demonstre que você está feliz, porque é isso que as pessoas querem, elas querem te ver bem. Eu acho também que trazer o dinheiro para cá é um pouco também soltar as amarras. Sim. Né? Como se você se livrasse de uma determinada âncora. E eu acho que a cultura brasileira é muito de amarras. Né? As pessoas se amarram muito às famílias. Eu sou muito apegado à família. Sim, a gente vai ser sempre apegado à família. Mas a gente também tem que voar. Né? E você, assim, às vezes a gente nem percebe, tá em níveis um pouco menos conscientes, né? Não está tão aqui no topo da nossa consciência. Essa coisa de, puxa vida, às vezes até uma trava de aprender o idioma, ou de conseguir vender a sua casa lá, ou de trazer o seu dinheiro para cá, porque talvez num nível um pouquinho menos consciente, que significado você está atribuindo para essas coisas, né? Será que quando eu aprender inglês... Eu vou ganhar 20% a menos. Ora, bolas, 20% você às vezes ganha em um ano investido aqui. Então, é irrelevante. E um passinho para trás, às vezes, para dar alguns para frente, Exatamente. se for isso que você quer para a sua vida. Né? E também eu acho que existe uma questão de precisar, desse ponto de vista, né, quando eu me mudei para cá a primeira vez, em 2000, eu vim dos Estados Unidos. E eu vim pela mesma empresa, promovida, e meu salário era 30% menor na época. Né, em dólares americanos, convertendo. E daí eu liguei para a RH para falar sobre isso. Né? E aí eles me falaram, Cris, mas olha, o custo de vida aqui é mais do que 30% menor do que é aí onde você está, que eu estava em Maui, no Havaí. Né? Então tem a questão do valor da moeda, etc. E tal. E aí eu dei uma pesquisada e realmente era. E em 5 anos que eu morei aqui, José, eu dobrei o meu salário. Entendi. Então... Às vezes a gente cria barreiras. Né? E a gente até estava conversando sobre isso antes. A gente cria barreiras e eu acho que hoje em dia a internet, infelizmente, da mesma forma que ajuda a gente aqui agora, está levando um pouco de conhecimento, dividindo o nosso conhecimento com vocês, ela também cria situações que é muito fácil você encontrar quem apoia o que você está pensando, mesmo que seja errado, mesmo que seja ruim para você. Então, é muito fácil, por exemplo, eu entrar na internet, no Facebook, encontrar milhões de pessoas falando mas que o tempo em Vancouver é horroroso, chove muito,
E hoje eu estava vindo para cá para o escritório, eu estava pensando, nossa, não bate sol na calçada. O dia está lindo e maravilhoso, mas na calçada em Vancouver não bate sol. Isso é uma coisa que me deixa frustrado. Porque o sol é baixo, tem que andar lá na beach. O sol é baixo, ou você está aqui no 19º andar, ou está na beira da praia. Né? Ou está com muito casaco, pelo menos olhando o céu azul, ok, tudo bem, né? Mas e acho que você tem toda a razão. Todos sabemos, a gente tem lidado com um monte de manipulação. Acho que, não me lembro o nome do filme, mas tem aquele filme que conta a história da Cambridge Analytica e como eles manipularam tantas eleições. E nós sabemos que hoje em dia é muito fácil manipular a opinião pública, né? E que nós... é uma gama tão grande de informações que estão disponíveis para a gente no mundo, né? Boas e ruins, né? Sempre foi assim. Boas sempre e ruins. Informações boas e ruins. Exatamente. Então, assim, é bom, tem um lado bom, tem um lado ruim, tem um lado que você considera melhor, o que o outro considera melhor. Existem os dados e os fatos existentes, né? E qualquer pessoa que vai argumentar para um lado ou para o outro vai selecionar um conjunto de dados que lhe convém para o seu argumento. Sim. Né? Então, é preciso olhar cada assunto com mais profundidade, 360 graus, né? Sim. Porque aqui chove, mas aqui também é lindo, aqui no inverno o dia é curto, mas no verão o dia é super longo, a noite é que é curta. Então, se a gente conseguir olhar tudo, se aprofundar um pouquinho mais, né, nos assuntos antes de tomar as nossas decisões, a gente pode olhar todos os fatos e dados que estão disponíveis, né, e fazer os cruzamentos que nós queremos fazer a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa visão de vida, do nosso conjunto de valores, para tomar as decisões informadas a respeito do que quer que seja que a gente quer decidir. Mas aí também tem uma outra questão, que é o overload, né, de informação, a sobrecarga de informação. E para a grande maioria das pessoas, você se especializa em uma determinada área, e aquela área você vai fundo, você conhece muito, você estuda muito, mas um leigo tentando entender aquela área não vai conseguir captar a profundidade do assunto. E é o que o pessoal, às vezes, os médicos chamam, né, do Dr. Google. Né? O paciente chega no escritório e começa a falar, eu estava olhando no Google que isso aqui pode ser câncer. Entendeu? Não dá, né? Não dá. Senão a gente fica maluco. Não dá para procurar coisa de exame médico na internet. E a gente não pode ter a pretensão de conhecer tudo. Exato. Então agora Muita somos todos experts em tudo. Especialista. Somos todos experts em tudo, né? Exato. Então não, você precisa consultar, você precisa entender, você precisa conversar com quem entende, com quem conhece e procurar, de certa forma, ou fontes de informação onde você entende que um pouco o pensar da pessoa se parece com o seu. É a questão da empatia. A empatia a partir dos valores, né? Então, quando a gente tem empatia a partir dos valores, a gente fala, eu me identifico com tal pessoa. Porque a minha identidade conversa com a identidade daquela pessoa, né? Eu tenho uma identificação. Então, eu vejo um pouco de mim no outro, ele vê um pouco dele em mim. Então, quando a gente tem pessoas que têm uma visão um pouquinho parecida com a nossa de mundo, essas pessoas são legais da gente tentar entender a informação na qual ele é especialista, né? A partir desse olhar. Porque ele vai ter todos os dados e ele vai fazer uma análise parecida com a sua. E o oposto também é interessante de fazer. Sim. Você pegar uma pessoa que pensa completamente diferente de você e ver qual que é o contra-argumento daquilo. Sim. E questionar todas as suas certezas. Porque aí a chance de você ter essa visão 360 é maior. E quando você tem uma visão do todo, a partir da sua visão e dos seus valores, você vai tomar uma decisão melhor e informada. Mas é a questão do especialista, né? O bom especialista, ele fez essa análise para criar a sua especialidade. Né? Quando você estava se formando na área de neurolinguística, né? Você estudou muita coisa que era teoricamente fora, mas que compôs o seu conhecimento. Né? E isso, para uma pessoa, um leigo, uma pessoa que
profissão é muito difícil de estudar. Né? Eu comecei aqui falando do meu primeiro contato com neurolinguística, que me deu uma impressão totalmente diferente do que é na realidade. E é um pouco das duas coisas, né? Sim, mas é isso, você tem um corte daquilo. Não é isso, é muito mais do que isso. E aquela minha informação limitada não conseguia me dar a full pictures, né? ou realmente o que era o negócio. E daí, quanto mais a gente vai estudando também assim, as coisas que nos interessam, né? É engraçado, porque a gente vê que elas se complementam, que vários olhares adicionam. Então, eu gosto muito de antroposofia, eu adoro os estudos do Veda, eu já estudei muito sobre mindfulness, presença, e tudo que eu vou estudando vai complementando, né? E vai formando essa visão a partir daquele assunto que me é interessante. E qualquer especialista, né? Então, se eu estou falando de soft skills, de behavior, é isso que eu estudo, eu adoro. Não posso ver que eu quero, eu assisto, eu leio, eu vejo, né? E você vai fazer a mesma coisa dentro daquilo que te interessa, né? Então, a sua visão sempre vai ser muito mais profunda do que a minha nisso daí. E o que eu procuro também, assim, quando eu vou procurar, já que a gente está falando de conselho, né? E você é um advisor, eu procuro pessoas que conseguem exercer um certo nível de imparcialidade, né? Então, elas conseguem te dizer prós e contras de fazer assim ou assado. E é engraçado, porque isso é uma característica muito canadense. Não sei se você já reparou. Mas ela é rara, né? É muito canadense. Então, você vai ali, daí, sabe, eu já fui cortar o cabelo. Daí eu perguntei para a cabeleireira assim, então, não, é canadense, né? Falei, o que você acha? Esse comprimento vai ficar bom? Daí ela falou assim, olha, esse comprimento vai tirar aquele pedacinho que estava mais sequinho que você gostaria. Quer dizer, ela não vai falar assim, esse comprimento é o melhor, vai ficar lindo, não sei o que lá. Ela não vai. Ela vai te falar os fatos e você decide por si, né? O real estate agent que eu gosto pra caramba, eu gosto dele por isso, porque ele falou assim, essa casa assim, isso aqui é lá, é velho, de reforma, não, mas o preço dessa outra aqui mais nova, não sei o que, e você decide. Exatamente. Então você precisa ser dono das suas decisões. Você consegue decidir. Exatamente. E aquela coisa, a maior parte das decisões são cinzas. Sim. Não é preto nem branco, é cinza. E todas são uma aposta, né? Porque você não sabe o futuro é desconhecido. Não tem como saber o futuro. Não, impossível. E eu acho engraçado, notícia financeira é sempre em cima de prever o futuro, e o futuro é sempre horroroso. Sempre, né? catastrófico. Sempre catastrófico. Dá vontade de guardar o dinheiro embaixo do colchão. Aqui vai ficar seguro. Eu lembro quando eu comecei a estudar finanças, né? E ainda estava no Brasil, e eu assistia Jornal Nacional, Miriam Leitão, eu ria das explicações que ela dava, que não tinha nada a ver com o que ela estava falando. Mas à medida que você vai se aprofundando, você vai conhecendo mais, e vai sabendo distinguir quando a pessoa está falando alguma coisa embasada ou não. Sim. Agora, você tocou num assunto que eu acho interessante, mindfulness. Né? Mindfulness é uma coisa que praticamente está na moda. Né? As pessoas falam muito meditação e tudo isso, e algumas técnicas, né, de programação neurolinguística são, na minha opinião, de leigo, parecidas com meditação. Esclarece aqui pra gente. Eu acho que a meditação, ou mindfulness, né, para quem enfim, não faz a prática de meditação, tem muito a ver com a autoconsciência, né? E eu acho que a PNL ajuda a gente a olhar para dentro e ter muita autoconsciência, né? Autoconsciência do que está acontecendo. E você tem que estar presente para aplicar as técnicas. Então, se eu quero olhar o que está fora, entender o que está fora, entender o que está dentro, entender a relação entre essas duas coisas, eu preciso estar presente no aqui e agora, né? E eu acho que essa história da moda do mindfulness veio justamente porque a gente tem um overload tão grande de informações por todas as partes, né? E com esses devices na nossa mão, tudo nós conseguimos. O celular, o Instagram, deu share no Instagram ou não deu? Meu Deus. Então as pessoas começaram a ficar com a atenção tão dividida, fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, que elas começaram a ficar com a mente caótica e não conseguiam mais focar, né? Então surgiu a necessidade de
trazer as pessoas para que, pelo menos durante alguns momentos do dia, elas possam se lembrar de estar presentes aqui agora, fazendo apenas uma coisa, ou não fazendo nada, e se você conseguir pensar o menos possível, enfim, tem todas as técnicas e tudo e tal, e simplesmente se conectar consigo mesmo. Isso faz um bem desgraçado. Se você faz isso por 1 minuto, 2 minutos, né, só antes de entrar numa reunião, a gente sempre faz antes de dar treinamento na mandarina, né? Então, antes de você fazer uma coisa, se você se aquieta você consegue e chega por 2 minutos, você está presente. E quando você está presente, a presença, a qualidade daquilo que você faz é muito maior. Sim. Então, a gente fala, a pessoa teve presença de espírito naquele momento, né? Ou, nossa, ele tem uma presença de palco. Porque ele está ali no palco, ele não está ali pensando que ele tem que buscar a lavanderia. Ele está presente, ele está entregue, não é? Para aquilo. Então, presença é isso. Se você está realmente presente, no aqui e no agora, prestando atenção naquilo que você está fazendo agora, na pessoa com quem você está interagindo agora, isso tem um poder magnífico. Sim, sem dúvida. O próprio Simon Sinek, né, ele fala assim que se você está com o seu celular até mesmo em cima da mesa, mesmo que esteja com a cabeça virada para baixo, você tem um problema de não conseguir se desconectar disso daqui. Entendeu? Então, é gozado porque se você perceber a qualidade das suas interações, se você está num restaurante, seu celular está na bolsa ou no bolso, já é uma qualidade diferente de se ele estiver em cima da mesa, mesmo que virado para baixo. Sim. É muito maluco. Mas é isso, a gente precisa estar mindful, a gente precisa prestar cada vez mais atenção em cada vez menos coisas. Isso a Márcia De Luca, que eu gosto muito, sempre repete. Cada vez prestar mais atenção em menos coisas, por vez. Focar. Isso aí. Esclarece pra gente que é leigo. Quem é esse Simon, não sei o quê? O Simon Sinek. Você se lembra daquele vídeo, acho que foi em 2006, mas ainda é muito visto no YouTube, onde ele fala que não adianta você saber o que você faz e como você faz, mas você tem que saber o porquê. Eu acho que o nome do filme é The Power of Why. Ok. Este é o cara, Simon Sinek. E ele escreveu esse livro, The Power of Why, né, o poder do porquê. Começou muito essa discussão em torno do propósito, que teve a sua onda também de moda, e ainda tá, porque a gente tem que saber mesmo assim, pra que eu tô fazendo as coisas, né? Senão você começa a dar tiro pra tudo lá, que é lá. E ele foi se tornando muito conhecido, ele tem vários vídeos, ele tem um canal super bacana do YouTube, que eu recomendo quem puder, quem tiver tempo, dar uma olhada, porque ele tem insights muito bacanas. Ok. E você mencionou outro nome também. A Márcia De Luca. Ok. Eu brinco que ela é minha guru, ela vai falar que não é guru. Mas a Márcia é uma super estudiosa de tudo da cultura hindu, né? Ela aprendeu yoga há muitos anos, daí fez todos os cursos lá do Deepak Chopra, né? Que também é esse super, que cada vez fica mais famoso, acabou de lançar um livro chamado Meta Human, que está o estouro do momento. E a Márcia estudou muitos anos com ele, com 1000 outros, todo ano, passa não sei quanto tempo na Índia, está lá agora, inclusive. E ela tem também um podcast muito bacana, a Márcia De Luca, ela tem o blog e ela faz alguns grupos. Então, há cerca de 6 anos, eu faço um encontro mensal com ela em um grupo, que hoje eu faço virtualmente. Legal. Quando eu me mudei para cá, eu deixei um pouquinho, depois eu voltei de maneira virtual. Onde nós meditamos, nós praticamos a meditação e estudamos um pouquinho os estudos védicos. Legal. Então a Márcia também tem livros bárbaros sobre bem-estar, sobre um monte de coisa legal, recomendo. Legal, e facilita porque é em português, né? Então, sim. Ajuda sim. A gente. Ela já cuidou do trabalho de tradução. Ela tem um trabalho lindo em torno dos valores, super bacana, recomendo. Voltando um pouco à fita, né, nessa questão da gente estar mais presente, eu lembro o filmezinho, né, que é aquele app Headspace tem de propaganda, que é o cara começando a fazer meditação, aquele trânsito barulhento passando na frente dele, aí aquilo vai se acalmando, se acalmando, se acalmando. E eu acho que é bem isso, você conseguir
realmente estar presente, porque sem você estar presente você não consegue interagir, você não consegue ouvir, você não consegue agir, decidir. Né? A sua assertividade se vai. E aí você fica com aquelas vozes todas, né? Então, justamente, aquele parente que falou, volta para o Brasil, o outro falou, não, você vai levar seu dinheiro, não. O outro que falou assim, ai, você vai se mudar para o Canadá, não vai. E você fica com aquelas vozes e você começa a se desconectar de você mesmo, né? De quem você é e da sua visão que você criou para sua vida. E quando você se aquieta e consegue ficar um pouco consigo mesmo, né? Que é difícil, a gente está sempre com alguém. O nosso mundo hoje em dia é impossível. Eu só consegui meditar quando eu decidi assim, eu acordo, já sento na cama, ponho o timer e medito. Senão, começou o dia, eu não consigo mais. Então você precisa encontrar esse momento de aquietação, meditação, seja lá o que for que faz sentido para que você se conecte consigo mesmo. E silencie esse caos que tem em volta para conseguir ouvir a voz interna de quem você quer ser, que legado você quer deixar no mundo. Né? E coisa simples. O que é o legado? Assim, o legado, nossa, como é que eu vou saber meu legado? O legado é assim, gente, eu estou aqui agora. Quando eu saí daqui, que cor eu deixei nessa interação? Que essência ficou para trás? Que memórias eu deixei? Isso é o seu legado. E na realidade é isso que é persistente. É interessante você estava falando isso, né? O meu raciocínio sempre é muito em torno de investimentos, né? E eu acho interessante a grande maioria das pessoas se preocupa em investir para o futuro, investir para aposentadoria, investir para comprar uma casa, mas elas não investem em si mesmas, não investem tempo em si mesmo. Exatamente. Então, isso é tão importante, né? O que é importante para você, o que te energiza, né? Você tem que fazer mais disso, porque você tem que estar bem. Exato. De novo, é o extreme self-care, a gente falou um pouquinho disso, é cuidar de si próprio. Se para você é se embelezar, então você vai se embelezar. Se para você é fazer uma caminhada na natureza, então você vai fazer um pouquinho disso. Mas você precisa cuidar de si, né? E investir, né? Tem o dinheiro, mas tem o tempo, que é a nossa coisa mais preciosa, nossa energia. Onde que eu vou colocar minha energia? Onde que eu vou colocar meu tempo? O que traz um retorno mais gostoso para mim, mas não do ponto de vista do egoísmo, mas assim, quais são os amigos que quando eu saio é super gostoso? Né? Quais são as conversas que quando eu tenho eu fico com gostinho de quero mais? Deixa eu fazer mais disso. Né? E tudo bem, eu vou ser compassiva quando às vezes alguma situação que não me energiza tanto requiser, e no fim quando a gente exerce essa compaixão, isso também acaba nos energizando. Então o que tem significado para você? O que é importante para você? E aí eu acho que a gente pode entrar num aspecto que eu acho super importante para a adaptação, para o processo de adaptação. Eu chamo de curiosidade. Você ter curiosidade de saber como é no Canadá, o que é no Canadá. Eu lembro quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu ficava sentindo falta da comida brasileira, né? Comum, acho que todo mundo aqui sente isso. Então, a minha diversão era ir para o supermercado e descobrir que ingredientes eu podia comprar ali no supermercado, porque obviamente em Cleveland, na década de 90, não tinha loja brasileira. E o que eu podia comprar ali no supermercado para fazer comida brasileira? E a gente passou lá 4 anos e meio fazendo comida brasileira em casa. E você vai encontrando as adaptações e tudo, como é que faz. E isso é possível. Ou seja, eu satisfiz uma coisa que eu queria, que era comer uma comida que eu gosto, mas sem me preocupar em importar isso ou aquilo, buscando os recursos locais. Ou seja, ter a curiosidade de encontrar no local os recursos que te fazem se sentir bem. E isso que você colocou é essencial para a adaptação. E não se aplica apenas à culinária. Não, então, qualquer assim, coisa. Que ingredientes que eu vou encontrar para fazer as minhas receitas de felicidade, né? Isso. O que tem aqui? Em vez de eu ficar reclamando que não tem o leite condensado, não tem, não é a mesma consistência, sei lá. Em vez de eu ficar reclamando daquilo que não tem, né? Ou ficar reclamando como é que pode um cheque levar 2 semanas para compensar
conversar, que absurdo é esse? Nós estamos no século XXI. O que eu posso fazer com o que tem? Exatamente. Né? Então é procurar no supermercado ali da vida quais são os ingredientes que tem para fazer as receitas que me fazem bem ou que me deixam feliz. Né? Você não vai mudar a regra do cheque. Então, se adapta, esse é o ingrediente que você tem e você coloca o que for para fazer aquilo funcionar. Justamente. E daí não adianta ficar irritado 2 semanas, 2 dias, sei lá quanto tempo. Não adianta. Então, assim, a gente tem, toda situação tem 3 partes. Tem o que está fora da gente, que é o ambiente, são as coisas que estão acontecendo, o cenário econômico, político do lugar, ou mundial, ou seja lá o que for. Tem as outras pessoas que influenciam uma situação e tem o eu. Né? Onde que eu posso agir? Em qual dessas 3 partes? Onde que eu ajo? Eu vou agir na minha parte. É onde eu consigo fazer. Então, assim, se o cheque demora para compensar não sei quanto tempo, eu vou ter que encontrar uma maneira de ficar tranquila com isso, porque eu não vou conseguir mudar isso. Não. Agora, eu posso tentar motivar uma mudança? Eu posso ir lá no gerente do banco e falar, puxa vida, nossa, será que não existe uma maneira diferente de fazer? Olha, eu queria colocar aqui lá não sei onde as coisas são mais rápidas, não sei, enfim. Então, eu acho que eu posso motivar o outro a fazer diferente, eu posso motivar o outro a pensar diferente. Se eu acho que tem pouca árvore no ambiente, eu posso ir lá e plantar algumas árvores eu mesma, plantar algumas sementes nesse ambiente para ver se elas florescem. E aí sementes vale qualquer coisa, pode ser qualquer coisa que seja importante para o seu bem-estar. E eu lembro que eu sempre falava, né, os filhos crescendo, sempre falava, você vai ter 2 trabalhos, se aborrecer e se desaborrecer. Total. Então, não gasta energia se aborrecendo, porque você vai gastar energia desaborrecendo. Não vale a pena. Não adianta, a gente sempre se arrepende, né? Então... não é nem arrepender, eu penso muito em termos de energia e eu gosto de baixa energia. Energia jogada no energia velocidade jogada, cruzeiro. Velocidade cruzeiro, gasta o mínimo de energia para rodar. Exato. Então, assim, vale a pena, né, se aborrecer? Eu acho que tem muito também de colocar as coisas em perspectiva na vida, né? Eu gosto muito disso. Né? O que realmente é um grande problema. Eu tenho um amigo que ele falou isso uma vez, achei tão interessante. Um amigo meu, Max, ele falou o que de fato é um grande problema, o que é apenas uma mera inconveniência, né? E o que é uma coisa que está acontecendo. E na realidade, ao longo da nossa vida, a gente vai ter poucos grandes problemas, a maior parte é pura inconveniência. Exatamente. E a gente se aborrece tanto com as inconveniências quanto com os grandes problemas. À toa, né? À toa. Então é realmente parar para pensar nisso, né? E manter aquele nosso estado de abundância, né? Que é um estado interno. É muito importante. Então, às vezes, assim, eu cruzo pessoas que têm tudo na vida, né? E que estão sempre num estado de escassez. Estão sempre ali se comparando, se diminuindo, competindo, tem que passar por cima do outro para conseguir dar certo. Um ganha, o outro perde, né? E aí você tem outras pessoas que às vezes você olha e fala assim, gente, como é que essa pessoa consegue estar sempre tão bem? Ela está sempre em estado de abundância, ela sempre acha que vai dar, que tem para todo mundo, ela ajuda os outros, ela coopera. Né? Mas sem a ingenuidade, né? Sem a ingenuidade da poliana. Porque realmente é isso que leva ao futuro. O otimismo, ele leva ao futuro. Ele leva. Então, assim, é lógico que se você estendeu a mão 1, 2, 3 vezes e ali você olhou e dali não vem uma energia legal, você não vai ser boba e ficar investindo a sua energia ali onde, né, na semente que você rega e ela não brota. Mas aquela outra ali que você plantou e ela brota na hora, ali você bota ali a sua energia porque ali vai dar fruto bom. Então, é isso, é a gente poder estar bem com a gente mesmo, né? Para poder se lembrar que para um ganhar, o outro não tem que perder, né? Que nós podemos todos construir as coisas realmente juntas e um ajudar o outro e um complementar o outro, né? Você é um pouco melhor nisso, eu sou um pouco melhor naquilo, você sabe um pouco mais disso, eu sei um pouco mais daquilo, e tudo bem, né? Então, tem para todo mundo. Então, acho que isso é super importante. E isso é estado interno, mesmo que a gente tenha uma tendência
mais abundante, ou uma tendência de transitar um pouquinho mais sobre a escassez, a gente tem os nossos dias bons e dias ruins. Tem aquele dia que você acorda e acha que está tudo errado. Aí 2 dias depois você ri, né? Você fala assim, gente, tá tudo mal, nada mudou na circunstância da minha vida. A única coisa que mudou foi a forma que eu olho para as coisas. Então é sobre isso que nós temos poder também. Como é que a gente olha para as coisas, né? Isso é verdade. E é interessante, né? Eu cresci pensando assim, é que tudo é como um prisma, né? Você tem vários lados. Qual é o lado que você quer olhar? Eu posso virar isso aqui um pouco e olhar para o outro lado? Tem algumas coisas que não tem jeito, né? Que são fato e você não tem controle. E aí as coisas que você não tem controle, você ou aceita ou sai e se muda, né? Como que eu posso relacionar isso com as técnicas neurolinguísticas? Porque esse let go é muito difícil. Às vezes é um grande desafio. Existem 2 técnicas que eu gosto muito. Uma se chama recontextualização, a outra se chama ressignificação. Né? Então, a gente procura olhar dentro da adversidade qual é a oportunidade que tem ali dentro. Né? Então, se a gente olhar nas fases mais difíceis, mais sofridas da nossa vida, se a gente olhar para trás, muitos dos nossos momentos de grande crescimento, de grande fortalecimento, vieram de momentos onde a gente viveu adversidades, ou desafios, ou dificuldades. Né? Sim. Historicamente, também a humanidade se desenvolve muito em momentos de dificuldade. Exatamente. Então, dentro da adversidade, você poder olhar para isso e pensar, isso é uma grande oportunidade de aprender o quê? Isso é uma grande oportunidade de desenvolver o quê? Não quer dizer que a situação vai ser gostosa. Poxa, eu perdi meu pai com 64 anos de idade, fez 10 anos agora, dia 14, ele teve câncer por 3 anos e meio. Poxa, foi punk, né? Nada daquilo que eu olhar, eu vou olhar e falar assim, nossa, ai, que bonito. Não é que é isso, é uma coisa que foi dolorosa, foi um processo duro na minha vida, né? Mas também foi um lugar onde, assim, foi uma grande oportunidade, ele sempre viveu muito intensamente, mas foi uma grande oportunidade de poder falar as coisas que às vezes a gente nunca fala, de valorizar muito mais cada segundo junto, de, sei lá, construir memórias para, que a gente fala cherish forever, né? Então, assim, quais que são as oportunidades que você encontra naquilo, né? E desde que eu perdi meu pai há 10 anos, a minha vida se transformou completamente, né? Então, assim, dá pra gente olhar para aquilo e falar assim, poxa, né, o que isso me trouxe, além de toda a dor, de bom, de crescimento, de outras coisas que a gente tem em volta. Se você se der a oportunidade, você cresce. Exato. E aí a ressignificação, ela é mais ou menos assim. Quando a gente fala, eu sofri muito a perda do meu pai, né? É mais ou menos você pensar assim, puxa vida, que sorte eu tenho de ter tido um pai, em primeiro lugar, de ter tido um pai que era tão bacana, que eu amava tanto, e que é por isso que eu senti tanta dor. Sim. Né? Então, é você falar, você estar sentindo muita dor pela perda do seu pai, significa que você teve um pai maravilhoso e presente. Isso é ressignificar, é você encontrar. Então, eu tenho uma amiga que vivia reclamando que esse moleque deixava o sapato na sala, tudo jogado, não sei o que lá. Daí um dia estava treinando ali ressignificação e a outra amiga nova... Gostei, anota aí, como é que a gente lida com sapatos jogados na sala. Sapatos jogados. A nossa outra amiga falou assim, olha, ver esses sapatos todos jogados pelo chão significa que a sua casa é cheia de pessoas queridas e amadas em movimento, que você está cercado de amor. Quer dizer que você vai gostar de ver o sapato no chão? Não quer. Quer dizer que você vai parar de falar para eles guardarem? Não quer, mas pelo menos você vai ter aquele momento gostosinho que você olha e fala assim, olha que delícia, quanta gente tem aqui. Né? E os sapatos estão jogados porque eles estão com pressa de curtir a casa. Exatamente.
os sapatos para casa. Bom, enfim, mas aí dá para ir longe. Mas não é poliana, mas é você encontrar o que há de belo. Alguma coisa tem, porque as coisas são polares, né? Tudo tem dois lados. Ninguém é só isso ou só aquilo. A gente é isso, aquilo, tudo aquilo e muito mais que aquilo, né? E legal você falar isso da beleza, porque eu tenho a tendência de estar procurando a beleza nas coisas, né? Até tem... A Regina acha que eu sou meio maluco porque eu vi a beleza no fio de Winnipeg. Não é só ela que deve achar você maluco. Eu achava lindo. O primeiro inverno lá, descobri que os passarinhos cantavam, estando a menos 30 do lado de fora. Eu fiquei, uau! Isso é demais. A natureza é uma maravilha. Mas você sempre pode procurar beleza nas coisas, né? E aí, conectando com a pergunta que eu te fiz um pouco atrás, é a questão da curiosidade. Total. Né? Que técnicas que a gente pode usar para aguçar a curiosidade? Olha, José, o mindfulness tem muito a ver com isso também, né? Por que acontece? Quem já me viu em outros vídeos talvez já tenha ouvido esse conceito que eu gosto muito. Quando eu fiz o meu curso de coaching de presença, toda a técnica desse curso vem desse conceito, eu diria que esse é o conceito central. Antes de você responder, me tira uma dúvida. Esse curso está disponível só na Mandarina do Brasil ou aqui também? Esse de coaching de presença eu posso dar a qualquer momento. Okay. Ele foi um encontro pontual de dois super feras. Um cara chama Robert Dilts e o outro chama Richard Moss. Trabalharam juntos essa uma vez, colocaram esse curso no mundo. Tinha, sei lá, 500 pessoas assistindo e foi muito marcante, foram 4 dias inteiros, e eles pediram, eles são muito ocupados, eles falaram, nós não vamos conseguir conciliar nossa agenda mais, então, por favor, vocês aí multipliquem. Então, quando eu fui pegar meu certificado, eu prometi que eu iria multiplicar, e eu já fiz algumas vezes, então está disponível a qualquer momento. Mas o conceito central, que eu gosto muito, é assim, a vida nos presenteia com um segundo inteiramente inédito a cada segundo, né? Aí esse segundo acontece, então conforme eu estou falando isso para vocês, vocês já estão batizando isso com o nome do passado, falando, nossa, acho que ela vai falar daquilo, aquilo que eu já conheço, né? Então, ao fazer isso, ao batizar algo com o nome do passado, a gente cria imediatamente uma expectativa de futuro. E isso se parece com aquilo que eu já ouvi, então eu acho que a Cris agora vai falar a respeito daquilo, né? Então, cada segundo que a vida nos presenteia, ele tem infinitas possibilidades, tá? Infinitas. Tudo pode fluir daquele segundo. Quando a gente batiza com o nome do passado e cria uma expectativa de futuro, a gente limita as possibilidades. Ok? Então, é como se a gente dirigisse algumas interações, algumas percepções, só deixando fluir esse tantinho de possibilidade, enquanto poderia fluir isso aqui tudo. E aí você, na realidade, está deixando de aproveitar muita coisa. Você está deixando de aproveitar, você está deixando de ver. Então, quando você encara a vida com uma atitude de curiosidade, né? E o grande mentor de um desses dois caras, ele falou assim, me irritava tanto, porque toda vez que eu perguntava alguma coisa para ele, a resposta era, I don't know, eu não sei. Mas estou muito curioso para saber o que pode fluir dessa possibilidade. Então, quando você, sei lá, você chega numa cidade nova, e você se permite ter essa atitude de curiosidade, você está abrindo o espectro das possibilidades. Sim. E aí você vai enxergar um monte de coisa que talvez você não enxergaria se você estivesse tentando comparar, ou se você estivesse criando uma expectativa, ou se você achasse que você já sabe, que você já conhece. Mesma coisa assim, tá brigando com o marido. Aí você já sabe que normalmente você fala A e ele fala B. Aí ele fala B, você fala C. Tem aquela sequência. Depois de né? 35 anos de casado, tudo igual. Aí, a Regina está toda hora dizendo o que eu vou falar. Exatamente. Agora Regina, você vai falar isso. Então agora você tem que ficar curiosa. Você vai falar assim, será que ele vai falar isso? Vou. Ou vai... eu vou falar isso. Não tem jeito, né? Então nem adianta eu ter a curiosidade. Mas é mais ou menos por aí. É você pensar que a partir daquilo pode acontecer uma coisa diferente do que aquilo que você espera. No seu caso, depois de 35 anos, imagina que a já gente conhece todas as já opções. conhece tudo, só de olhar. Mas é isso, é você ficar curioso. Você entra na reunião, vê se entra, ai meu Deus do céu, lá vem aquele cara, olha, tá com uma cara de mau humor, hoje vai ser duro. Entra na reunião e senta ali curioso.
curiosos. Poxa, interessante esse grupo de pessoas. O que será que vai fluir aqui? O que será que a gente vai construir daqui? Isso é ter atitude de curiosidade. É abrir o espectro e deixar com que inúmeras possibilidades possam fluir. E quando você estava falando isso, eu me lembrei de uma coisa que é muito comum na área financeira quando você fala de investimentos. As pessoas estão muito preocupadas com rentabilidade passada. E 99% das pessoas que eu converso se preocupam com isso. Sim, mas qual é a rentabilidade que eu posso esperar? Na realidade, a gente não pode esperar nada. No passado foi assim. Mas amanhã pode ser mais, pode ser menos, pode ser a mesma coisa. Eu não sei. Agora, existem algumas coisas que você faz que aumentam a chance de ser favorável. E eu acho que é a mesma abordagem que você está falando. Né? Quando você se foca numa única opção, você esquece que existem todo um mundo que você não está aproveitando. E talvez não esteja nem controlando os seus riscos. Né? Porque tem coisas em volta que são boas para você, mas também tem coisas que são ruins. E você tem que controlar o risco de ter alguma coisa ruim. Exatamente. Se você nunca muda o caminho que você usa para ir para casa, você talvez nunca descubra aquele café que está ali. Todos os dias enquanto você vai pelo mesmo caminho. E a mesma coisa com investimentos. Então, tenho certeza que você deve analisar um pouquinho o perfil da pessoa, etc. Você tem ali um perfil mais agressivo, um perfil mais conservador, um perfil mediano. E dentro desses perfis... são totalmente comportamentais. São comportamentais. Porque a realidade é bem diferente do que a gente percebe. Isso. Né? Qualquer um. A realidade, o futuro é desconhecido. E tem muita coisa que pode acontecer para dar certo, tem muita coisa que pode acontecer para dar errado. A gente faz o que pode dar certo e controla o risco no que pode dar errado. Exatamente. Mas se você não estiver ciente dessas opções, você não tem como agir. Então é isso, é controlar risco na medida que você se sente confortável. Tem gente que se sente confortável com um monte de risco, tem gente que só quer ter um pouquinho de risco. E tudo bem, é possível balancear isso. Sim. Né? Isso vale para a vida, porque assim como você falou que a gente vive ali de passado, então a gente não ouve toda hora falar de crenças limitantes, a história que eu me conto. Aquela história que eu me lembro, existem várias formas de eu ressignificar aquilo. Né? Então a mesma coisa ali, o histórico que eu tiverei com o meu investimento, se eu olhar a minha rentabilidade, mas se eu olhar um outro tipo de perfil, um outro tipo de composição de carteira e olhar os resultados que aquilo deu, talvez eu possa ampliar o meu conjunto de crenças a respeito de investimentos financeiros. Isso. Eu vou ver que tem infinitos caminhos que eu posso ir, que se eu tivesse ido por esse, a rentabilidade teria sido essa, se eu tivesse ido por aquele, aquela outra. Né? Às vezes um que achou que era mais agressivo deu menos do que o outro que achou que era mais... A gente não sabe. Existe uma crença, né, que investimento no Canadá não rende. Quando que se você mantiver o mesmo nível de risco dos investimentos que se faz no Brasil, aqui rende percentualmente a mesma coisa. Porque ao longo do tempo, né? Exatamente. E o risco, você balanceia o risco. Para o mesmo nível de risco, rende a mesma coisa no Canadá. Senão estava cheio de canadenses fazendo fila para levar dinheiro para o Brasil. E não é isso que a gente vê. E a moeda já é um risco. Sim. Né? Porque a moeda flutua muito. Então, eu acho que isso é a minha opinião pessoal, eu gosto de ter o dinheiro na moeda que eu estou gastando. Sim, faz todo sentido. Porque eu flutuo com o mercado, entendeu? Se o barco vai para cá, eu vou junto. Se o barco vai para lá, eu vou junto. Porque é muito desconfortável você ficar naquele limbo, né, ali do câmbio da moeda. Então, ao contrário disso, é muito confortante você uma preocupação a menos. Exato. Sabe? Então, você se preocupa em como que você vai investir aquele dinheiro, fazer aquele dinheiro trabalhar, qual vai ser o seu mix, onde é que você vai colocar, o que para você faz sentido, para a sua visão de vida, para o seu momento de vida. Mas é isso, é o que você falou, são crenças. Então, se você compara ao longo do tempo, e você deve ter estudos, na verdade, até já cheguei a ver alguns, né? Ao longo do tempo, você vai ver que muita coisa acaba sendo parecida, né? Exatamente. E lembrei de mais uma pergunta para te fazer, que é a questão do medo do desconhecido, né?
porque eu acho que até mesmo a dificuldade em se formar um chão aqui no Canadá, ou seja, se adaptar ao Canadá, tem muito a ver com medo do desconhecido. Se você tem a curiosidade, você vai e enfrenta esse medo. Mas sem alguma força, né, que te tire da cadeira e vai te ajudar a conhecer, como é que você vence o medo do desconhecido? Você já foi na Casa do Terror aqui? Não. Ah, é tão legal. Foi. Tem no Brasil também, eu já fui uma vez no Hopi Hari, mas são atores mesmo, vestidos, e eles vão em cima de você, e eles te assustam. E se você ficar com medo e se retrair, eles não te largam. Eles ficam atrás de você, eles são horrorosos, eles gritam, eles são bem... É muito legal. E eu acho que... É muito legal, fiquei apavorado. Nossa Senhora, nem vou contar, aquele dia que eu fui, eu estava super sensível. Teve uma vez que eu fui, foi desastroso. O Alfred foi gritando comigo até lá fora, porque eu não consegui enfrentar. E você me enfiou uma bolachada, né? Nossa, não, quanto mais se empurra, mais ele vem. Então é super engraçado. E eu ria e ficava desesperado, porque ele gritava, né? Mas eu acho que é muito parecido na vida, né? Aham. Então, assim, perante os nossos medos, que todos temos, né? O que é o medo, se não eu estar aqui do presente, enxergando um futuro que me assusta? Aham. É isso o medo. É. Para que eu trabalhe com esse futuro que me assusta, eu preciso agir no aqui e agora. Sim. Com autoconsciência, Amanhã com é o futuro de autoconhecimento. hoje. Justamente, quem eu sou começa agora. O meu futuro começa agora. Exato. Então eu preciso agir no agora para transformar esse futuro e pintar esse futuro da forma que eu quero. Né? Porque incertezas tem no Brasil, tem aqui, tem em qualquer lugar. Eu sempre digo que a felicidade, gente, ela não está fora. Ela está dentro. Quem quer ser feliz vai dar um jeito de ser feliz no Canadá, no Brasil, onde Gostei for. dessa frase. Quem quer ser feliz, né? ênfase minha. E é isso. Então, lógico, às vezes a gente está estanque, a gente precisa de ajuda e etc. Para isso tem os terapeutas, e para isso tem os coaches, e para isso tem os profissionais que te ajudam a sair daquele lugar e entrar num lugar de mais recursos, né? Sim. Mas é aqui agora que eu construo para poder enfrentar aquele monstro, né, que estava gritando ali no meu ouvido e lembrar que ele é só um ator, né, e que tudo bem, eu posso dar um abraço nele e de repente a gente vai ficar tudo bem. Então, do mesmo jeito, se eu sou otimista, mas não ajo no aqui e agora para construir aquele futuro bom que eu vejo, né, então aquilo nunca vai acontecer. Também é o outro lado que também não funciona. Eu me torno um sonhador que nunca chega no seu sonho porque eu só sonho e não executo. Exato. Né? Então não adianta só sonhar, você tem que executar. Os medos são alertas do seu sistema para você prestar atenção em alguma coisa. O que é que você tem que prestar atenção? Sabe, talvez eu não tenha me planejado direito, talvez eu precise pesquisar um pouco mais, talvez eu precise olhar para alguma coisa, não trabalhei direito uma relação, ou alguma coisa que eu preciso trabalhar antes de partir. O que é que você precisa trabalhar antes de partir? O que está te gerando esse friozinho na barriga? Né? Para que você possa resolver e seguir em frente. E dentro desse contexto, na realidade, o que é sucesso? O que é sucesso? Eu adoro essa pergunta. Essa é a pergunta que normalmente eu faço para a plateia. Então, eu recomendaria que cada um reflita por alguns segundos no que é sucesso. Para Cristina, o que é sucesso? Nossa, para mim, sucesso, sabe o que é sucesso? É viver minha vida do jeito que eu gosto. Para mim, sucesso é sair de cada interação deixando a pessoa melhor do que eu encontrei. Para mim, sucesso é poder apreciar o belo nas pequenas coisas. Para mim, é isso que é sucesso. É lógico que é super legal, eu tenho objetivos, tá? Então, assim, eu já vim pra cá, eu fui pro Brasil, eu voltei, não sei o que lá, eu queria morar, não sei onde, tal, consegui, tal. Então, assim, você vai se virando para fazer as coisas acontecerem. Não vou falar que eu sou uma pessoa, desprendida do material, seria uma grande mentira, né? Porque eu acho que todos nós precisamos das
das coisas que nos confortam, nos fazem felizes, que pra gente representam o nosso forte. É o que é importante. Né? Nossa fortaleza, o forte do sentido de fortaleza. Mas pra mim é isso, sucesso é estar em paz. É estar em paz, sabendo que eu estou indo atrás das coisas que eu quero e que enquanto eu faço isso, eu vou deixando colorido em volta também, sabe? Vou trazendo junto todo mundo que quiser vir, sabe? E vou respeitando quem não quer também, porque cada um tem o seu caminho. É verdade. Sucesso é o conceito mais íntimo e pessoal que existe, gente. Vocês precisam parar e pensar para si próprios o que é sucesso para vocês. Então, pergunta aqui da Meg. Algumas vezes as pessoas correm tanto porque para progredir aqui, correm tanto para progredir aqui e cansam de lutar, quando a qualidade de vida que desejam parece não chegar. Eu vejo muita gente pensando assim, penando aqui. Okay. Como motivar? Meg, é isso. Às vezes a gente não chegou lá ainda, né? Então, o que aqui na jornada, né? Quais são as conquistas que eu já fiz até aqui? Então, às vezes a pessoa sabe, precisa se lembrar que lá atrás, né? Ela teve um sonho. Aí, ela foi lá e fez isso aqui lá, fez o visto, veio, estudou, já aprendeu a língua, já mudou pra cá, já passou pelo primeiro inverno, já... Quais são as conquistas que ela já teve até aqui? Dentro deste projeto Canadá ou dentro de qualquer outro projeto. É isso que motiva a gente lembrar de tudo que a gente já fez. Porque isso nos lembra que a gente pode fazer muito mais. Sim. Se eu já fiz tudo isso até aqui, quanto mais eu posso fazer, né? E lembrar que as coisas têm um tempo, né? Então, é preciso confiar. Isso eu aprendi muito com a minha terapeuta, Mercedes. Oi, Mercedes. Será que você está aí? É preciso confiar que se você fizer a sua parte, lembra que tem o ambiente, o outro, se você fizer a sua parte e arregaçar as mangas e realmente colocar corpo, alma, coração ali dentro e fizer a sua parte, as coisas vão responder. Só que às vezes a gente fica, a velha e boa ansiedade, né? A velha e boa ansiedade, não pode ficar ansioso, precisa ter paciência um pouco. E outro aspecto que eu estava pensando aqui é que tem algumas coisas que não vão funcionar aqui. Né? Por exemplo, a Meg está em Winnipeg. Aí você pensa, eu quero, como às vezes eu brinco, montar uma fazenda de papaya em Winnipeg. Não tem como, o clima não é apropriado, não vai acontecer. Precisa atualizar os planos, né, José? Precisa atualizar. E os planos serem adequados ao ambiente, né? Quem converte não se diverte. Legal. Tem mesmo que queimar os barcos por aqui. Queimar o barco é muito importante. Isso é uma imagem que eu gosto bastante, né? Porque é aquela ideia da conquista da América, né? Que os espanhóis queimaram os barcos porque aí não tinha jeito, tinha que ir lá lutar. E é isso mesmo, você ficar com pé em mais de um lugar não funciona, não funciona. E é decidir, né? Porque senão você pode entrar numa parálise de decisão. Então, às vezes quando você tem muita opção, você não foca. Ai, será que eu vou? Será que eu volto? Será que não sei o quê? Um comentário aqui do André. Como a programação neurolinguística pode ajudar o investidor a ganhar mais confiança nas decisões? Isso daqui também é uma pergunta importante, porque da mesma forma quando você muda para um país novo, você está se atirando a um desconhecido, quando você investe, você de certa forma também está se atirando a um desconhecido, porque a gente não sabe como é que vai ser a rentabilidade amanhã, como é que esse mercado sobe, cai, não sei o quê. O que você pode fazer? É isso, pegar, realmente poder fazer o que a gente chama de boa formulação de objetivo, né? Então entender realmente quais são os teus objetivos. Aí você vai fazer a meta SMART, lá que todo mundo já sabe, específica, mensurável, realista, atingível,
tempo, com prazo, né? Então você faz ali as suas metas para sua vida, mas aí você precisa ir um pouco além disso. Você precisa ver quais são aquelas travas que estão te segurando. Então lembra que eu falei, talvez o que vai significar para você, por exemplo, trazer todo o seu dinheiro aqui? Que significado você está atribuindo a isso? Será que você está achando que trazer todo o dinheiro para cá é abandonar de vez a pátria? Sim. Sabe, será a gente pode estar com esse pensamento. É isso, e às vezes é menos consciente. Então, muitas vezes a gente tem objetivos que a gente não atinge ou não vai atrás, ou fica em dúvida, a gente não sabe exatamente porque está em camadas um pouco menos conscientes o significado que a gente está atribuindo aqui. Eu pessoalmente, eu penso muito em termos de controle de risco. Né? Eu quero identificar onde está o risco e como eu posso controlar aquele risco, eliminar ou minimizar o risco. E, como a gente já falou aqui algumas vezes, câmbio é um risco que eu não tenho controle, então eu quero eliminar. Eu elimino trazendo dinheiro para cá. Eu não sei qual é o investimento que vai dar um bom rendimento no futuro. Tá, então eu vou querer que esse investimento seja feito onde tem estratégias que a gente historicamente sabe que são confiáveis, pessoas que têm, analistas que têm um bom track record, né, que têm um bom histórico de performance e assim por diante. E a gente pode traçar tudo isso. Ou seja, essa eu acho que é a parte da racionalização que ajuda a criar aquele chão, digamos assim, e para o teu investimento e que te traz a segurança. E quebrar aquelas crenças limitantes, né? Ou aqueles, Sim. assim, me disseram que... Tá, vamos entender um pouco melhor. Quem falou o quê, para quem, qual é a fonte, qual é a informação. Então, sabe essas afirmações genéricas, ou que às vezes geram crenças para a gente? Então, a gente conseguir tentar entender a fonte das coisas, quem falou o quê, para que a gente possa ter uma análise objetiva, né? Objetiva. Então, tirar as travas, encontrar os seus motivadores, entender por que você está fazendo o que você está fazendo, né? Ter muito pé no chão e realmente quebrar todas essas coisas inespecíficas. A gente usa muito linguagem inespecífica no Brasil. A gente usa a voz passiva. Foi dito que o mercado... Tá, quem falou? Aqui é assim, José disse para João que o mercado... Aqui é tudo bem específico, não tem essa de foi dito. Né? Então, quem disse o que para quem, foi baseado no que, né? Então eu acho que existe um negócio que chama metamodelo de linguagem que ajuda muito com isso. Então, Cristina, queria agradecer a você. Eu que agradeço. Esse bate-papo agradável, foi ótimo. Eu não sei ainda, mas a gente vai fazer o download do vídeo e colocar à disposição da gravação, à disposição de quem não pôde estar aqui hoje. E obrigadão. Obrigada a você, foi ótimo. Foi ótimo, muito obrigado. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente o tempo todo, ou parcialmente, porque a gente se estendeu um monte, né? A gente ficou aqui bem mais do que o previsto, mas acho que valeu a pena, foi muito legal. Sempre bom conversar com você, muito obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal.